Olá, o Saber Direito Debate está começando. A conversa de hoje aqui no estúdio é com o advogado criminalista Félix Araújo Neto. Ele é doutor em Direito Penal e Política Criminal pela Universidade de Granada, na Espanha. E é advogado lá na Paraíba e veio aqui no programa para a gente discutir um pouco sobre o direito penal e falar sobre carreira jurídica. Doutor Félix, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de começar um pouquinho sobre a sua formação. Conta pra gente. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar participando deste programa tão respeitado no Brasil. E minha formação se deu exatamente na Universidade Estadual da Paraíba, onde concluí a graduação, o curso de Direito. Após a conclusão do curso de graduação, tive a oportunidade de ser selecionado no curso de doutorado em Direito Penal e Política Criminal da Universidade de Granada, na Espanha, onde fui recebido no Departamento de Direito Penal e iniciei estudos juntamente com um grupo de pesquisa capitaneado pelo professor Morilhas Cueva, que foi reitor da Universidade de Granada e também é catedrático em Direito Penal, e participamos, portanto, das discussões no âmbito acadêmico, sobretudo focado na ideia da pena, com o olhar voltado às teorias prevencionistas da pena. A ideia de acreditar de que a pena ela tem que ter um efeito positivo na sociedade, no sentido de ter um impacto que possa melhorar a vida das pessoas diante da necessidade de evitar novos crimes. E isso é uma estratégia de política criminal que deve ser pensada, refletida e, claro, a depender do contexto histórico, inclusive modificado no ambiente de atuação punitiva. E por que a escolha pela universidade lá em Granada? Exatamente pelo grupo de professores da Universidade de Granada na área do direito penal, que é tido como um grande departamento em publicações, em obras de cunho internacional. Na Universidade de Granada é o local onde são recebidos professores da Europa inteira. Então é uma forma de ter um contato, um acesso às informações e às grandes discussões de envergadura europeia e internacional. Por isso, essa ida à Universidade de Granada, que paralelamente também tinha um convênio com a Universidade Estadual da Paraíba, onde me formei. De certo modo, existia um link entre os professores da nossa universidade com a Universidade de Granada. E nesse contato na Universidade de Granada e com a Espanha, o direito penal de lá, o senhor viu alguma semelhança, as diferenças entre o Brasil e a Espanha? Sem dúvida. O Brasil vejo como direito avançado, um direito que acompanha exatamente o que a Alemanha tem pensado, a orientação não somente do sistema alemão, mas italiano também. O direito penal brasileiro ele está muito bem consolidado e é respeitado internacionalmente. Para que você tenha ideia, se observa que na parte de penas alternativas, o Brasil está muito mais à frente do que a Espanha, por exemplo. Aqui nós utilizamos o sistema de penas alternativas. Lá se utiliza muito mais o sursi do que propriamente a substituição da pena. E a quantidade, o patamar de pena, ou a quantidade de pena que possibilita a substituição de uma pena ineficaz, como é a pena de prisão. Aqui no Brasil, ela alcança 4 anos, enquanto em outros países da Europa não chega a esse patamar. O que mostra um grande avanço do nosso ordenamento jurídico, penal, e um grande avanço dos nossos cientistas, dos nossos professores, da legislação brasileira, enfim, daqueles que atuam no plano da definição legislativa. O senhor falou no Brasil como um exemplo internacional, mas o senhor viu algum ponto lá fora que pode ser aplicado aqui no direito penal brasileiro? Sem dúvida. Com relação, por exemplo, ao monitoramento eletrônico de preso, o Brasil chega de forma atrasada. São mais de 20 anos de discussão sobre monitoramento eletrônico e o Brasil só veio a adotar essa medida recentemente, o que prova a necessidade de um estudo efetivamente comparado. Digo isso porque há de se acreditar que as novas tecnologias terminam trazendo um panorama de necessidade para interferência no direito. Por exemplo, a pena de prisão nós sabemos que não recupera absolutamente ninguém, é um sistema carcomido, causa efeito criminógeno, ou seja, a prisão ela não assume a finalidade que nós esperamos, que nós gostaríamos que tivesse, que é a finalidade ressocializadora da pena. Apostar no monitoramento eletrônico, hoje, como forma de substituição, claro que não é possível. Porém, imaginando que dentro de alguns anos, dentro de algumas décadas, a tecnologia ela pode se desenvolver a tal ponto a ter uma alternativa à substituição da própria pena de prisão de longa duração,
em um patamar que hoje nós não conseguimos imaginar qual seria. Eu acho que a grande saída para esse contexto ainda é acreditar no desenvolvimento tecnológico. Então, o senhor acha que essa é a grande discussão no âmbito do direito penal aqui no Brasil? Isso, do direito penal internacional. Qual é a proposta, o desafio? O desafio é encontrar uma pena que possa cumprir todas aquelas finalidades que são assinaladas à pena. A retribuição, a prevenção geral, a prevenção especial. E como nós conseguiremos substituir uma pena de prisão, que é uma pena dura, importante para a nossa realidade, que hoje nós não podemos abandoná-la, mas de qualquer sorte, essa pena nós sabemos que não cumpre o seu efeito, não cumpre a finalidade que esperamos. Então, a ressocialização é um fator necessário que essa pena instituída não alcança. O Pacto de São José da Costa Rica, que nós firmamos, aponta que a privação da liberdade tem que estar no caminho da readaptação social. E nós não estamos conseguindo. Então, essa discussão de cunho internacional, de buscar uma pena que substitua essa pena de prisão, é um grande desafio, um desafio que os nossos juristas, os nossos intelectuais precisam refletir e colaborar no sentido de encontrar soluções. E como o senhor avalia hoje a ressocialização dos presos aqui no Brasil? Muito dura, de forma muito difícil. Nós sabemos as dificuldades que existem para a implementação das políticas ressocializadoras. Na prática, nós temos um sistema que, ao aplicar a pena, na verdade, causa muito mais problema do ponto de vista de socialização ou ressocialização do preso do que propriamente um sistema que venha efetivamente a colaborar no sentido de dar as condições necessárias para que esse sujeito volte a conviver adequadamente na sociedade. Então ainda tem muitos avanços nessa questão. Sem dúvida, não somente no âmbito da administração pública, do investimento de políticas públicas, mas inclusive no avanço da própria legislação, no sentido de encontrar a eficácia desta pena. E vamos voltar um pouquinho para a sua formação. Além de ser professor aqui no Brasil, o senhor também dá aula lá na Espanha? Isso, eu tenho a alegria de ser professor do Instituto Universitário de Altos Estudos Europeus, com sede em Barcelona. Na verdade, faço parte de uma equipe de professores de um mestrado, onde temos uma consultoria atrelada a esse master, o que me orgulha bastante por ser brasileiro, sair do Nordeste, estudar na Universidade de Granada e conseguir alcançar esses espaços, que são espaços, sem dúvida nenhuma, importantes para a manifestação de opiniões, sobretudo de opiniões com a visão do nosso ordenamento jurídico. Professor, a gente vai parar um pouquinho a nossa conversa, porque nós vamos para um rápido intervalo. E o Saber Direito Debate volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. E hoje aqui comigo falando sobre o direito penal, o doutor Félix Araújo Neto. Doutor Félix, vamos voltar agora falando um pouquinho de uma curiosidade da sua vida. Sim. Eu sei que o direito é quase uma herança de família. Verdade. Na verdade, o meu avô, ele iniciou toda essa história que nós temos com o direito penal, propriamente. Era um sujeito vocacionado, de grande oratória e de extraordinária atuação também no júri. E isso gerou, do ponto de vista familiar, essa paixão pelo direito penal. Meu pai é advogado criminalista, é quem comanda o nosso escritório juntamente com mais 4 advogados, eu, Fernando Araújo, Ludmila Araújo, Rodrigo Araújo, Félix Araújo, que é o meu pai, comandam o escritório de advocacia na Paraíba, numa advocacia voltada rigorosamente ao direito penal. Interessante que toda a família se uniu neste projeto. Temos Félix como o grande ícone do Tribunal do Júri e todos nós acompanhando essa extensão de formação também no âmbito familiar. O senhor carrega o nome, então, de um grande jurista. E me conta um pouquinho como foi conviver desde criança com o direito penal. Pois bem, cresci ouvindo o direito penal em minha casa e, portanto, isso gerou essa expectativa, a participação no ambiente do Tribunal do Júri na Paraíba, as grandes defesas, juntamente, não somente na atuação de Félix, que é o grande exemplo para a nossa família, mas mais do que isso, nos debates enriquecedores de teses, em casos de extrema dificuldade do ponto de vista prático, e a sagacidade, a inteligência, a forma como o júri desperta naquele que se encanta pela atuação
e, mais do que isso, pela possibilidade de um bom debate, de um bom aprendizado. E convivendo desde criança, o senhor pode fazer um panorama do Brasil. O senhor enxerga alguma evolução significativa no direito penal? Claro que sim. Por exemplo, a gente tem uma grande evolução quando adotamos a Lei 9.099/95, na ideia de criar juizados especiais criminais. Em 98, com a implementação de penas alternativas. Em 2001, com os juizados especiais federais. Se observa também um grande avanço com a Lei Maria da Penha na proteção da mulher e, posteriormente, com as leis sobre monitoramento eletrônico de preso, o que mostra esse avanço na legislação, esse crescimento, esse momento de enriquecimento do próprio direito a partir de reformas importantes como essas citadas. E como o senhor avalia essa questão de monitoramento eletrônico dos presos? Porque lá na Espanha, esse é um grande estudo que tem por lá. Sim, um grande estudo, comparado inclusive com a Inglaterra. Há uma preocupação muito grande em proteger a vítima, a mulher. E os equipamentos que são hoje utilizados no âmbito do monitoramento eletrônico permite que a mulher, uma vez agredida, em que o marido recebe o equipamento de monitoramento, ela tenha também um equipamento, não somente como um botão de pânico, mas mais do que isso, como uma forma de controle também da aproximação do sujeito em relação à mulher. Outra questão bastante discutida diz respeito aos crimes relacionados ao álcool e o trânsito, ou aqueles que são gerados por conta da utilização de bebidas. Observamos que no Brasil, várias decisões judiciais, como por exemplo, não frequentar bares, que na maioria dos casos não são fiscalizadas. É possível que haja uma decisão e que o sujeito não cumpra. Então, os ordenamentos jurídicos internacionais, a Espanha tem trabalhado também no sentido de desenvolver equipamentos que, através do suor, consiga identificar se o sujeito voltou a beber, se utilizou de bebida alcoólica, desafiando ou desrespeitando decisões judiciais. Agora, doutor, tira uma dúvida nossa. Tornozeleira eletrônica, cumprimento de pena, como que funciona? A tornozeleira eletrônica ela pode ser vista, por exemplo, na Espanha como uma pena autônoma, que é a pena de localização permanente. Aqui no Brasil, não. No Brasil, a tornozeleira eletrônica não é uma pena autônoma. Ela pode ser utilizada no momento da execução, há propostas, inclusive, de ampliação de sua utilização, mas não propriamente como uma reprimenda, como uma pena, como uma resposta ao delito praticado. Essa evolução, por exemplo, no Brasil, ela já é satisfatória e deve, evidentemente, avançar. Mas na Espanha, o tratamento concedido ao monitoramento eletrônico já é na linha também de uma pena autônoma, na perspectiva de ser utilizada no acompanhamento de uma pena chamada de localização permanente. E o Supremo Tribunal Federal tem grandes decisões nessa questão de penas. Quais que o senhor destaca? Uma das mais formidáveis, sem dúvida, foram as decisões mais recentes do Supremo, no que diz respeito ao tráfico privilegiado, que retira aquela ideia, aquele caráter de hediondez do tráfico privilegiado, ou seja, aquela pessoa que vem a ser condenada pelo tráfico de drogas, mas que é merecedora da redução da pena, por ser primária, ter bons antecedentes e não participar de atividade criminosa, não ser ligada à organização criminosa, ela, anteriormente, antes da decisão do STF, ela recebia exatamente um tratamento igual a como se tivesse cometido um crime hediondo. E o STF, em sua manifestação de 23 de junho do corrente ano, veio exatamente a afastar essa hipótese do caráter de hediondez. Isso é de um avanço extraordinário. Parte da sociedade não compreende, ou pode não compreender, o tamanho e a grandeza dessa decisão, que está sobretudo voltada no aspecto da prevenção especial positiva, que é o aspecto ressocializador da pena, que deve ser estimulado na fase de execução da pena. Outra decisão também bastante importante se deu agora também quando se dá acompanhando o entendimento, a evolução jurisprudencial, quando se trata de não ter estabelecimento adequado para o cumprimento da pena, permitindo então que o sujeito ele não vá para um regime mais gravoso. Também isso é defesa de garantias, de direitos fundamentais. E o Supremo tem sido absolutamente vigilante nesses aspectos. E uma dúvida constante da população é a seguinte, doutor, vamos supor, uma pessoa foi condenada a 70 anos de prisão,
mas ela cumpre menos de 30. É porque tem um tempo de prisão máximo aqui no Brasil. Isso. No Brasil não se pode ultrapassar os 30 anos de cumprimento de pena. Que o Brasil está numa linha também extremamente avançada. Em outros ordenamentos jurídicos, a proposta é de 40 anos como máximo de pena, mas os estudos científicos, vários estudos científicos demonstram que o cumprimento excessivo da privação da liberdade, a partir de determinados parâmetros, há estudos que apontam 14 anos, outros 16 anos, outros 18 anos, que mostra que essa intensidade no cumprimento da pena privativa de liberdade afeta de tal forma o indivíduo que será praticamente irreversível os danos que são causados na perspectiva do cumprimento desse tipo de pena, o que transforma o efeito ressocializador em algo inatingível pelo excesso de cumprimento de privação de liberdade. Evidentemente que são estudos científicos submetidos a debates, aberto às críticas, mas que alerta para que essas penas não sejam penas que venham a ofender a dignidade, a pessoa humana e, sobretudo, o efeito psicológico que a própria pena causa no cidadão. Professor, nós vamos para mais um rápido intervalo e o Saber Direito Debate volta daqui a pouquinho. Não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta e agora a gente traz dicas de livros que tratam do tema debatido hoje aqui no programa O Direito Penal. Professor Félix, vamos falar um pouquinho dos livros. Essa obra aqui, Introdução ao Direito Penal, é uma obra do senhor. Conta pra gente como que foi a construção do livro. Esse livro é um livro indicado para o doutorado na Universidade de Granada. É um livro adotado, inclusive, pelo Departamento de Direito Penal, e tive a oportunidade de participar ao lado do catedrático Miguel Olmedo Cardenete da elaboração desse livro, que se divide em duas grandes etapas. Um enfoque inicial sobre a necessidade de proteção de bens jurídicos e o aspecto introdutório ao próprio direito penal. A missão que o direito penal cumpre na sociedade, a tarefa de proteção de bens jurídicos, e todo esse debate ele é iniciado e redigido e estudado pelo professor catedrático Miguel Olmedo Cardenete. Em um segundo momento, na segunda parte do livro, portanto, nós inauguramos uma discussão, tratamos a discussão sobre as teorias da pena e discutindo a teoria da retribuição, a teoria da prevenção geral positiva, da prevenção geral negativa, a prevenção especial, a ideia de que a pena deve servir não somente com caráter de retribuição, mas também de procurar, na sociedade, causar os efeitos preventivos, para que outras pessoas não cometam crimes. E esse estudo ele é feito exatamente numa perspectiva de pós-graduação, é um livro dedicado à pós-graduação, com a finalidade exatamente de fomentar esse debate. Um debate embasado a partir das teorias. E no final, lanço também a nossa proposta, numa visão crítica à teoria da dialética da união de Roxin, lançando uma proposta de como deve ser vista a aplicação da pena. E para aqueles estudantes de direito que falam espanhol, o senhor trouxe Metodologia e Ciência Penal, de Lorenzo Morillas Cueva. Isso, 2 livros da Universidade de Granada também, que estudam o direito penal como ciência. Então, essa é a afirmação do direito penal como ciência. Então, a Metodologia e Ciência do Direito Penal é um grande livro que pode agregar informações. É um livro do professor Morillas Cueva, que é catedrático da Universidade de Granada, como também trouxe uma outra obra, um outro livro do professor Morillas, o Azul, que trata também do direito penal na parte geral. E esse livro do professor Morillas, ele também estuda a atuação da pena no contexto da sociedade. O professor Morillas é um defensor da prevenção pura. Ele entende que a pena ela deve agir de forma preventiva geral e especial, dando enfoque à prevenção geral, que é a necessidade de criar consciência coletiva sobre a norma, de difundir informação no contexto social. A pena deve assumir essa finalidade, conjugado também com aspectos de ressocialização. E para aqueles estudantes que sabem espanhol básico, eles vão conseguir entender. Consegue, perfeitamente. E a outra obra é essa, Novas Tendências do Direito Penal. Ela é mais recente, professor? Essa é uma obra do professor Nilo Batista, um grande professor de direito penal brasileiro, que estuda bastante, não só, que tem uma formação, uma carga intelectual muito densa e tem brindado a comunidade do direito penal com uma série de livros importantes. Entendo esse como um livro
com vários assuntos. Na verdade, é uma reunião de alguns artigos e, entre eles, ele trata também o sistema penal com muita preocupação. O professor Nilo é um crítico, é um estudioso, é um professor extremamente respeitado da Universidade do Rio de Janeiro e trata também na perspectiva neoliberal, o efeito que, por exemplo, se pode ter a partir da privatização e o direito penal e a pena. É um estudo bastante interessante para a formação intelectual dos nossos alunos. E o senhor consegue falar para a gente mais alguns professores, alguns estudiosos da área para que os alunos pesquisem na internet? Do ponto de vista internacional, vale a pena bastante observar a obra do professor Roxin. Eu diria que o professor Roxin talvez seja hoje um dos maiores professores vivos do Brasil na área do direito penal. E tem contribuído bastante. Nessa vertente da pena, o desenvolvimento da teoria da dialética da união é, sem dúvida, uma grande contribuição para a conciliação das diversas finalidades que são atribuídas à pena. A ideia do caráter repressor, a ideia do caráter prevencionista e como conciliar tudo isso. O professor Roxin, ele propõe, a partir de sua visão, de sua densidade teórica, uma forma de conjugação dessas diversas variantes que estão no entorno da aplicação da pena. Outro livro também de bastante importância, que está traduzido para o espanhol, é o livro do professor Zizek. E o professor Zizek também é uma grande referência do direito penal, da parte específica da pena, das teorias da pena, que contribuiu imensamente para estruturar o que nós temos hoje, do ponto de vista prático, de discussão do direito penal. No aspecto da justificação da pena, a contribuição do professor Zizek, ela é extremamente importante. O professor Zizek, que é um partidário também das teorias mistas, inclusive com a tendência mais conservadora, mas de qualquer sorte, o professor Zizek é, sem dúvida, também uma das grandes referências do direito penal. E conta um pouquinho para os estudantes que estão nos assistindo como foi escrever uma obra. É um grande desafio. Na verdade, é uma dedicação diária. Escrever um livro exige de você todos os dias um pouco, como se fosse uma espécie de filho. Requer atenção, cuidado, é necessário lapidar. Escrever um livro, sem dúvida, é uma grande experiência que os nossos estudantes devem fazer. Encontrar um tema, é importante, antes de tudo, encontrar um tema que tenha paixão. Não se consegue escrever um livro se não tiver paixão pelo tema. É meio que uma relação muito próxima de afetividade. Ou seja, o estímulo que leva a escrever o livro é exatamente o desafio e o desafio apaixonado pelo tema. E o tema e a teoria da pena é uma dessas paixões reveladoras durante o curso da vida que faz com que tenhamos uma dedicação profunda. É o caso. E o senhor acha que é importante o estudante de direito se atentar também às grandes decisões, tanto do Supremo, tanto de tribunais locais que estão acontecendo hoje no Brasil? Sem dúvida, o Supremo, em especial, tem modificado por completo determinadas visões. Em decisões avançadas como essa, do ponto de vista do tráfico privilegiado, decisões como, por exemplo, não aplicar o regime inicial das leis de crimes hediondos, inicialmente fechado, são desafios que o Supremo tem enfrentado e que mudam a lógica de um sistema e que merece, claro, a atenção dos estudantes, sobretudo para escrever artigos e colaborar na discussão e formação do pensamento científico. É necessário, sem dúvida necessário, ter o estudo científico abraçado com as decisões e as novas tendências do direito penal. Infelizmente, professor, o Saber Direito Debate vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua presença ao longo da semana. Eu que agradeço, muito obrigado. E o Saber Direito Debate termina agora. Obrigada pela companhia. E se você ficou com dúvidas, mande um e-mail para a gente. É saberdireito@stf.jus.br. E você encontra a nossa programação no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.